Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o objetivo é a gente continuar a dar continuidade aí sobre moral e ética. Na última aula eu tinha apresentado um resumo de tudo isso, né? E havia comentado dos grandes filósofos, expliquei para vocês que muitos deles foram grandes matemáticos, né? Vocês têm, só para mostrar para vocês que existe uma relação entre filosofia e ciências exatas também, né? Aí eu comentei que, no caso do Brasil, a gente tem alguns filósofos brasileiros que são muito conhecidos, né? Inclusive, eu acabei colocando aqui três links de vídeos que eu acho que é muito interessante para quem tiver tempo e possa assistir, que é o Karnal, né? O Pondé e o Cortella, né? Que são muito conhecidos aí e eles fizeram uma entrevista, né, na CNN sobre o mundo pós-pandemia e cada um com a sua visão, né? O que vai mudar depois da pandemia no pensamento deles, né? Então são pontos de vistas interessantes, né? Quem tiver tempo e puder visualizar, vale a pena. Na aula passada eu comentei sobre moral, né? Onde eu havia comentado que a moral ela é temporal, ou seja, depende do momento, no tempo, isso pode estar mudando. A moral ela muda com o passar do tempo. Ela depende do local, da região. Alguns costumes numa região é moral e esses mesmos costumes em outra região é imoral. E a moral está muito ligada a regras, normas, condutas, né? Costumes. E a moral tem muito a ver com os costumes e regras da igreja, né? Na antiguidade foi muito ligada às regras da igreja. Enquanto que a ética, na realidade, ela pensa mais no cuidado com os outros, ela é atemporal, ou seja, ela independe do tempo, e ela é universal, ou seja, ela, em qualquer região, a ética é a ética, ela não muda, né? Tá? Então, esses conceitos que eu expliquei no vídeo anterior, por que eu gravei esse vídeo? Para a gente tentar responder os questionários que estão lá no EAD, né, pessoal? Quem não assistiu ainda o EAD, eu peço que tentem acessar o EAD. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me mandam um WhatsApp que eu vou estar respondendo individualmente, né? E tentar ajudá-los para que vocês consigam acessar o EAD, tá? E um dos questionários que tem lá no EAD é exatamente esse que eu estou apresentando agora, né? Então, o questionário 1, a primeira pergunta, ela pergunta o seguinte, ó, indique a alternativa que melhor representa a amoralidade. Pessoal, a moralidade é o que não tem moral. Para você ainda não ter noção ainda de moral, o que não é uma coisa que não tem noção de moral? É alguma entidade que ainda não viveu, não conhece nenhum costume, nenhuma regra, não foi apresentado nada a ela, né? Então, todos esses exemplos aqui, ó, uma empresa, um padre, uma família, isso você já. Um padre, ele conhece os costumes, as regras, a família também. Uma empresa, na verdade, não é um ser vivo, né? Um professor também. Agora, um recém-nascido, ele não conhece nenhuma regra. Então, representa uma amoralidade. Por quê? Porque ele não sabe o que é certo, o que é errado, o que ele pode, o que não pode. Então, a resposta aqui é o recém-nascido, né? Que representa a moralidade. Beleza? Outra questão. Indique a alternativa que trata das características de um sujeito ético. Então aqui a pergunta é sobre ética, né, pessoal? Então vamos verificar. Ó. Ética. Pensa sobre as suas ações, intenções e as consequências que podem ter sobre os outros sujeitos éticos. Bom, a outra alternativa é consciente de si mesmo, mas não reconhece a existência de outros. Ou seja, isso daqui está errado. Não reconhece a existência de outros sujeitos éticos. Isso não tem nada a ver com característica ética, né? Porque a ética você se preocupa com os outros, né? Age sempre
conforme as leis e os costumes de uma sociedade e não reconhece como autor de suas... Ou seja, também isso daqui não está correto. Isso de você falar que não se reconhece como autor de suas próprias ações, um sujeito ético, ele reconhece a autoria das suas próprias ações. A D, não reflete sobre suas ações. O ético, ele reflete sobre suas ações. E aí, defende sempre o que é moralmente correto, independente de suas consequências. Um sujeito ético se preocupa com as consequências. Ou seja, ele não prejudica o próximo, lembra dos conceitos? Então, o que sobrou? Essa alternativa A, ó, pensa sobre suas ações, intenções, e ele se preocupa com as consequências, né? Então, a resposta certa é A. Ok? Próxima questão. Baseando-se no que estudamos, as normas morais são... Ou seja, o que é moral? É uma regra muito ampla e que são impossíveis de serem praticadas. Pessoal, não. A moral você pratica, né? Então, não é esta. Essencialmente, leis de uma sociedade e são conhecidas e estudadas apenas por juristas. Não, pessoal. A moral é praticada por todo cidadão, né? Códigos de conduta idealizados cujo cumprimento não é obrigatório. Pessoal, a moral são regras de leis da sociedade que você é obrigado a cumprir. Por quê? Porque se você não estiver obedecendo à lei, você está fazendo algo imoral, né? A D, regras sociais criadas por indivíduos para que possam viver em equilíbrio dentro de uma comunidade. Essa está parecendo que pode ser, né? E aí, invenções religiosas e por isso não são reais. Ou seja, elas são reais, né? Então, a alternativa correta é a D. Ok? A outra pergunta, ó. Dentre as alternativas abaixo, indique aquela que trata de uma conduta moral. O que é uma conduta moral? Não furar a fila é moral? Não, isso é moral, né, pessoal? Ou seja, existe uma certa regra na sociedade que você não pode ficar furando fila, isso é imoral. Separar corretamente o lixo doméstico é uma conduta moral ou imoral, né? Isso daqui pode ser até discutível, mas não tem nenhuma lei ainda que exige que a gente separe o lixo corretamente, né? Não aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Bom, vamos saltar essa. Ser pontual em seus compromissos. Também não tem nenhuma lei que manda que eu seja pontual, né? Repassar um recado importante. Não tem nenhuma lei que exige que eu repasse um recado importante. Mas é bom que eu repasse, né? Agora, essa letra C, vocês lembram que eu falei que a moral ela está muito ligada a costumes religiosos. Então, na religião, não é correto o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, moralmente, pelos costumes religiosos, a resposta é C. Tá? Porque a moral tem muito a ver com a religião, né? Com os costumes religiosos. Tá? Aqui não é uma questão de opinião, se eu aceito ou não casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá? É o conceito de moral. E essa última pergunta aqui, ó, dentre as alternativas abaixo, indique aquela que trata de uma atitude ética. O que é uma atitude ética? Ajudar o próximo conforme a palavra de Deus? Não, pessoal, ética não tem nada a ver com costumes religiosos. Não infringir a lei para ajudar alguém em perigo. Também não tem nada a ver com leis, né? Não praticar sexo, também não tem nada a ver, né? Por quê? Porque eu não estou prejudicando ninguém aqui, né? Devolver uma carteira encontrada na rua por acreditar que, ao não devolvê-la, poderá prejudicar a vida de outra pessoa. Então, o conceito de ética, eu tenho que me preocupar com o próximo. Se eu não devolver a carteira, eu vou prejudicar uma outra pessoa. Então, poderia ser essa a resposta. E aí, não usar roupa curta em ambientes públicos. Isso também não tem nada a ver com ética, né, pessoal? Então, a resposta correta aqui é a D.
onde eu estou pensando no bem-estar do próximo, no compromisso com o próximo, né? Então é AD. Então, terminando esse questionário, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, enviem essas dúvidas pelos grupos do LT, né? Cada LT, o 01, 02, 03, 04, que eu estarei prontamente respondendo, ok? E se tiverem alguma dúvida individual, mandem no meu WhatsApp pessoal, que eu também estarei respondendo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.